Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018, vivenciando aí a semana, esse tempo do Natal, somos então convidados a tomar para a nossa reflexão nesse dia de hoje o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 43 a 51, que vai nos dar o seguinte: No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse: Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem os profetas. Natanael perguntou: De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael disse: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Está crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que essas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciando aí esse tempo do Natal, somos então convidados a deixar e nos iluminar pela luz que vem desse menino Deus. Essa luz que veio para poder então dissipar as trevas do medo, do egoísmo que estão presentes à nossa volta. E tudo isso só será possível se nós então acolhemos essa palavra e permitimos então que essa luz ela possa então ser refletida através do nosso ser, através das nossas atitudes, nossos gestos. E é justamente essa temática que nós estamos acompanhando no decorrer de toda essa semana. Se nós pegarmos então todas as leituras dessa semana, vamos perceber isso. E assim então hoje, a primeira leitura, ela nos narra então, extraída também da primeira carta de João, lá no capítulo 3, versículos de 11 a 21, vai nos dizer então aquele que é o mandamento a qual o Senhor então deixou para nós. Jesus então, lá na última ceia, ele reduz os 10 mandamentos a apenas um: o amor a Deus e ao próximo. E essa primeira leitura de hoje então, ela resgata justamente esse mandamento. E vai dizer então que não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. E assim então, João vai dizendo, nessa primeira leitura, que nós, enquanto filhos da luz, somos então convidados a agir com justiça. Enquanto aqueles que são das trevas ou são do demônio, eles então praticam as ações más, pecado, luxúria, tudo isso que é fruto, né, dos relacionamentos, onde então a pessoa não se valoriza, utiliza a outra como objeto. Então nós não podemos ser assim, ou entre nós não pode ser assim, já dizia Jesus num dos seus evangelhos. E aí então, seguindo adiante, João vai nos dizer que aqueles que buscam viver os valores do evangelho vão ser perseguidos, mas não vos admireis com isso, não espanteis com isso, não desanimem por isso, porque é sinal que nós estamos no caminho certo. E esse é o parâmetro para que nós possamos saber se nós estamos nas trevas ou se estamos na luz. E assim então é preciso viver o grande mandamento do amor, porque não é fácil. E segue aí a primeira leitura: como que nós vamos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? E vamos dizer que odiamos o nosso irmão a quem nós vemos? É mentiroso? Então é preciso amar o irmão,
mesmo aquele mais complicado, aquele difícil, aquele que nos persegue, nos calunia, aquele que é uma pedra no nosso calcanhar. É preciso amar também ele, porque ali, talvez através dele, venha a nossa salvação. Talvez esse irmão nos ajude a poder então ali crescer nessa nossa caminhada. E assim vamos amadurecendo nos caminhos do Senhor. Vamos vivendo e testemunhando esse amor. E esse amor de Deus então alcança os corações de todos aqueles que se aproximam de nós. O Salmo de hoje então nos convida a aclamar o Senhor. Toda a terra, não somente nós, mas tudo isso só será possível se nós então formos esses objetos de anúncio, instrumentos, canais da graça do Senhor na vida, na mão de Deus, na vida dos irmãos. É assim que Deus então encontrará o coração de todos aqueles que estão dispersos no mundo, através do nosso testemunho, através do anúncio da palavra, a qual então o Senhor pede a cada um de nós. E o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, vai nos narrar justamente essa realidade. Nós temos então Jesus que começa a caminhar, vai passando, e assim dirige-se a Galiléia. Lá ele encontra então Filipe e diz: segue-me. Filipe logo então, ele se coloca a seguir Jesus. E fazendo então a experiência de Jesus, ele também leva outros a fazerem. E chegou a vez de Natanael. Filipe vai dizer: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael logo pergunta: ora, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, ele então olha com os olhos físicos, enquanto então Filipe convida também ele a fazer a experiência que fizeram André, Simão e outros apóstolos, e talvez também a cada um de nós. Ele diz: vinde e vede, vem e vê. Ou seja, não fique falando coisas que você ouviu dizer. Venha ver, venha fazer a experiência, venha fazer o encontro com Cristo. E ali então, Filipe leva Natanael até Jesus, e ao se aproximar, Jesus então logo vai dizer: eis aí um israelita de verdade, em quem não há falsidade, porque ele é sincero. Ele não fica ali escondendo nas suas dúvidas e incertezas, mas ele então é fiel, ele é claro, ele é transparente. E Jesus elogia então essa qualidade. E Jesus responde para ele: olha, logo quando Filipe então foi te chamar lá debaixo da figueira, eu te vi. E aí então bastou esse sinal para que Natanael então acreditasse. Jesus vai então chamar a atenção: você então crê porque eu te disse isso? Coisas maiores que essas verás. Então, quando nós nos abrimos à ação de Deus, a esse encontro com Deus, nós veremos coisas maravilhosas. Porque assim como na vida de Maria, Jesus então continua a fazer maravilhas na vida de cada um de nós também, a todos aqueles que se abrem à salvação, a todos aqueles que se fazem pequenos nas mãos de Deus. O Senhor pode operar maravilhas. E assim então, poderemos, como os apóstolos, levarem outras pessoas a fazer esse encontro com Cristo, não somente com palavras, mas a experiência, o encontro com Cristo vivo e ressuscitado. Esse encontro que mudou e muda a vida de tanta gente. Que nós possamos então ser agentes de transformação, que o Senhor se utilize de cada um de nós como instrumentos canais da sua graça, e assim nos libertando, perdoando as nossas misérias, os nossos pecados, que nós possamos então crescer no amor. E vivendo esse amor, poderemos então testemunhar a luz que vem desse Deus, e que nós sejamos então reflexo dessa luz de Deus. E assim as trevas não terão vez na sociedade, porque onde há o amor, Deus aí está, já vai nos dizer a canção. Que o Senhor então nos ajude a vivermos esse propósito, e nós, enquanto batizados e batizadas, possamos então ser sal da terra, ser luz no mundo, e possamos também levar outros irmãos a fazer essa experiência, esse encontro com Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos sempre.
Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho possa também alcançar os corações de tantos irmãos que, assim como Natanael, Felipe, precisaram de alguém para poder então ali lhe apresentar o Cristo. Que sejamos nós instrumentos, que seja esse vídeo, esse meio a qual então Jesus possa ser apresentado a tantos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio e São Bartolomeu, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.